Olá, jovens senhores e jovens senhoras, jovens casais, jovens solteiros, jovens adolescentes, jovens crianças, jovens viúvas, jovens, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso grupo de alívio, reunindo de casa em casa durante este período que estamos vivendo agora, nesse projeto chamado A Arca na Minha Casa, onde nós percorreremos cada semana, durante o período de cerca de um mês, várias casas diferentes. A presença do Senhor vai estar lá, está aí agora, chegando na tua casa, se assim Deus quiser. Antes da palavra de hoje, corre aí, coloque o cliquezinho, deixa seu like, curta o canal, compartilhe com algum colega seu agora. Por quê? Porque se você fizer isso, ele também terá a oportunidade de receber a palavra do Senhor e quem sabe vir, voltar-se ao Pai, voltar-se a Jesus Cristo de Nazaré. Então faça isso, curta, compartilhe, acione o sininho aí de notificação e também inscreva-se nesse canal se você não é inscrito. Por que toda esta campanha? Parece uma propaganda, é uma propaganda, porém uma propaganda santa. Em que sentido? O Google, Facebook, ou seja lá que plataforma for, eles entendem que isso é importante se muita gente estiver vindo procurar. E aí essas plataformas mesmos, eles multiplicam o envio desse sinal para muitas pessoas. Então se você começar com você vai ajudar com que esse canal se expanda, se espalhe e a mensagem do Senhor também se espalhe através deste canal em nome de Jesus. Faça isso agora, vamos para a vinheta e daqui a pouco a mensagem de hoje, se Deus quiser. Voltamos aqui nesta semana, na segunda semana da Arca na Minha Casa. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 em diante. A palavra do Senhor diz assim: puseram a Arca de Deus num carro novo. Presta atenção. Colocaram a Arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá, e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a Arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando eles chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu, Deus feriu ele ali por causa desta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ok, estamos aqui no segundo episódio da Arca na Minha Casa e o tema para hoje é o temor diante da presença do Senhor. O temor diante da presença do Senhor. Apesar de estarmos alegres, de ver os grupos de alívio, as nossas células passeando, vamos dizer assim, de casa em casa, mais do que um passeio, cumprindo uma estratégia profética, indo de casa em casa e levando a presença do Senhor para cada lar, para cada família que assim abrir a porta da sua casa. Bom, isso é muito bom, isso é muito legal. Já expliquei semana passada, se você não estava lá, ative aqui em cima o link para que você assista o episódio anterior e você vai ver que a gente falou da bênção de ter a presença, de como a casa do Obed-Edom foi abençoada por ter a presença do Senhor lá apenas por 3 meses, de a arca ficar naquele lugar. Explicamos também o que significa a arca, então vá no episódio anterior e verifique isso lá. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para você: todo mundo quer a presença, todo mundo quer Deus. Deus está na minha casa, aleluia, Deus está comigo, aleluia. Todo mundo quer as bênçãos que a presença do Senhor traz, dizer: o
Senhor veio aqui, me abençoou, prosperei. Quem é que não quer dizer essa frase? Quem não quer contar esse testemunho, na verdade? Quem não quer contar o testemunho de dizer, olha, depois que os irmãos vieram na minha casa, a minha casa prosperou. Depois que nós fizemos a nossa campanha, né, vamos dizer assim, lá na minha casa, a minha casa foi uma bênção. Doenças foram curadas, meu marido, minha esposa arrumou emprego, e coisas aconteceram. Quem é que não quer contar esse testemunho? Eu acho que cada um que está aqui hoje gostaria de cantar pelo menos algum testemunho a respeito do que Deus está fazendo nestes dias. Pois é, a bênção todo mundo quer. A bênção todo mundo quer. A graça todo mundo quer. A presença de Deus todo mundo quer. Agora a questão não é só querer. A questão é poder. E para se poder ter, é de graça, tá ok? De graça. Deus não cobra nada de ninguém. Mas o fato de ser de graça não significa que não há um compromisso. Entenderam? Então, é de graça? É de graça. Deus está te cobrando para que Ele venha para dentro da tua casa? Não. Deus vai cobrar algum valor? Não. Pelo contrário, Ele não cobrou nada, Ele deu. Ele deu seu Filho único, deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já é demais. Por quê? Porque a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nos garante a salvação eterna. E se você não aceitou Jesus como Senhor da tua vida, aproveite para fazer isso hoje ainda, tá bom? Se você não recebeu Jesus, receba, porque é de graça. Ele não cobrou nada, pelo contrário, Ele deu, e deu a sua vida em sacrifício com muito amor. Então receba Jesus se você não o tem ainda. Então tudo, não só o amor, a salvação eterna e toda a eternidade que está à nossa disposição está de graça, mas o fato de ser de graça não significa que não há uma responsabilidade, que não há um compromisso que nós temos que adquirir do nosso lado de cá. O compromisso de Deus é nos dar esta bênção, nos garantir esta salvação, nos garantir essa eternidade, nos garantir esta presença, nos garantir a presença do Espírito Santo. Essa é a parte de Deus. Mas a nossa parte é ter responsabilidade com aquilo que Deus nos dá de graça. Pois é. Então a arca foi uma direção de Deus para Moisés ainda lá no deserto, para que ali fosse um instrumento, como construído para representar a glória e a graça de Deus. E os homens ali no deserto com Moisés construíram aquela arca, então Deus começou a se apresentar quando aquela arca estava presente no templo e em determinados lugares. Pois é. Então Deus estava cumprindo o seu compromisso de estar junto à arca toda vez que eles estivessem por perto da arca. Pois é, hoje Deus também assume um compromisso da mesma maneira, da sua glória, da sua presença, da sua soberania, do seu poder ser estabelecido daqueles que querem estar perto de Deus. Ok? Ok. Até aí tudo bem, tudo certo, obrigado. Davi estava fazendo tudo certinho, foi lá, guerreou, tomou a arca de volta dos inimigos, que os inimigos tinham roubado a arca. Davi foi lá e tomou de volta e tudo certo. Até aqui está tudo certo. Ele queria a presença de Deus, ele entendia, Davi entendia que era importante ter a presença do Senhor na sua cidade, no seu reino. As pessoas que estavam ao redor de Davi também entenderam, os soldados, enfim, toda a população. Estava tudo certo. O entendimento a respeito de querer a presença, de buscar a presença, de correr atrás da presença, de lutar pela presença, estava tudo certo. Aonde cometeram uma falha gigantesca? Porque quando Deus mandou fazer a arca, Ele também deu toda uma regra para que se pudesse carregar, ou seja, manipular aquele instrumento. A arca continha 4 bastões, em cada ponta da arca tinha como se fosse um bastão para segurar, aonde os homens teriam que colocar 4 homens, imagina 4 pontas e colocar aquilo em suas costas. Então 2 homens na frente, 2 homens atrás e cada um segurando aqui, carregando de passo em passo. Ou seja, de fé em fé, de glória em glória, de passo em passo, com muito respeito, com muita reverência. Sacerdotes então carregavam aquela arca de passo em passo, de fé em fé. Assim foi o mandamento de Deus para se manipular aquela arca, aquele instrumento. Pois é, Davi fez tudo certo, todo mundo fez tudo certo, porém,
na hora de carregar, eles pegaram a arca e colocaram em cima de carro de boi. Deus disse que os homens teriam que carregar. A presença, o fato de pessoas terem que carregar, Deus estava dizendo que Deus compartilha a sua glória com o indivíduo, com o ser humano, com a pessoa. Deus não compartilha a sua glória de qualquer maneira, com bois, com carruagens, com cavalos. Ele compartilha com gente, com os seus filhos. Não que os animais não tenham importância para Deus, mas os animais são criaturas. Nós somos criados como filhos de Deus. E Deus queria que os seus filhos manipulassem, carregassem a sua presença com responsabilidade. O alvo de Deus sempre foi isso, ter responsabilidade com a presença. Tá ok? Responsabilidade com a presença. Responsabilidade com a sua glória, responsabilidade com o seu poder. E hoje, infelizmente, todo mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós somos tidos como um país cristão. Estamos chegando à margem aí de estávamos a 40 milhões, hoje eu acredito que já está passando de 60 milhões o número de cristãos protestantes no país. Então é muita gente, é um país realmente que tem muitos cristãos. Porém, o fato de ter muita gente que conhece Deus, muita gente que já ouviu falar de Deus, muita gente que está dentro de uma igreja, muita gente que está dentro de uma religião que conhece Jesus, mas as pessoas não estão tratando esta pessoa chamada Deus, chamada Jesus, chamada Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, não estão tratando esta presença, essa glória com a devida reverência. O Deus aqui, ele acabou tendo que vir com juízo sobre Uza. Alguém, talvez, como o rei Davi, ficou meio indignado, mas por que Deus fez isso? Talvez você, fazendo uma leitura rápida também, você vai ficar, poxa, mas Deus matou o cara, poxa. O cara queria só segurar a arca para a arca não cair no chão, e Deus foi lá e matou o cara. Como assim? Que Deus é esse? Que Deus bravo? Que Deus injusto? Poxa, o cara estava ajudando. Então, Deus não é bravo, Deus não é injusto. Mas Deus é fiel ao seu compromisso. E Deus não tinha feito nada de errado. Ele não estava passando por cima de nada do que ele não combinou com os homens. Ele combinou que ia ter uma arca, ele deu as medidas da arca, ele falou que ele ia estar presente com a arca, mas ele falou que deveria ter uma responsabilidade. Pois é, Davi fez tudo certo, buscou a arca, guerreou pela arca, lutou pela arca, as pessoas se alegravam, tocavam, adoravam com músicas e danças, porém, eles não interpretaram, eles não leram as leis que diziam como carregar a arca. E eles falharam no manuseio da arca, com a responsabilidade que eles tinham de manipular aquela presença. Semana passada eu falei que a presença do Senhor está dentro de nós. E nós somos a própria arca viva e ambulante, porque nós carregamos a glória e a presença de Deus dentro de nós. Bom, se eu sou a arca, se eu estou vivo, de pé, e a arca está andando dentro de mim, peraí, qual é a minha responsabilidade? Quando eles carregaram a arca em cima de cavalos, de carros, de carruagem, eles estavam dizendo que a arca era como uma caixa de laranja. Como assim? Comparar a arca com uma caixa de laranja, com um saco de batata que eu carrego em cima do carro de boi, um saco de feijão, ou outros utensílios. Não, a arca do Senhor não pode ser comparada com qualquer coisa. A arca tem que ser de uma maneira especial, ou seja, com a minha própria mão, com meus próprios ombros, com o meu próprio esforço, com o meu próprio compromisso. Isso fala muito pra gente, isso fala demais com a gente. E isso nos fala, sabe o quê? Que hoje, infelizmente, muitos que são portadores da glória de Deus estão agindo de uma maneira irreverente, ou seja, não estão tratando esta presença, o nome do Senhor, a presença e a glória do Senhor com a total reverência que deveria ter. O que acontece com isso? Morte. Morte espiritual, morte emocional e morte física. Ah, pastor, isso é coisa de Velho Testamento. O Velho Testamento é assim mesmo. Mas no Novo Testamento, depois de Cristo, aí as coisas mudaram. Deus não age mais assim. Ah, não. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, você vai ler lá sobre a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. E você vai chegar no versículo que diz assim:
O fato deles comerem e beberem a Santa Ceia, tomarem o corpo e o sangue de Cristo, indignamente. A palavra do Senhor diz indignamente. Eles comiam porque Jesus deu uma ordem. Assim como Deus deu uma ordem a respeito da arca, Jesus deu uma ordem a respeito de comer um pão e beber o cálice. Ele disse, olha, toda vez que vocês sentarem, vocês vão comer pão a vida inteira, vocês vão beber suco de uva a vida inteira, vinho a vida inteira. Porém, quando vocês sentarem para comer e dizer que esse pedaço de pão e esse vinho é corpo e sangue de Cristo, e vocês vão fazer isso como ato profético, quando vocês sentarem para fazer esta ação, esse ato profético, dizendo que esse é o corpo de Cristo, esse é o sangue de Cristo, vocês vão estar fazendo isso em memória de mim, diz Jesus. Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós tomamos em memória de Cristo, lembrando do que? Da morte de Cristo, da presença do Senhor Jesus aqui na terra e da presença dele viva, ressurreto entre nós. Quer dizer, a Santa Ceia é algo muito, 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 muito peculiar e muito, muito revelador, porque a Santa Ceia nada mais é de também um ato profético e revela a glória de Deus, a presença do Senhor, através do seu corpo e através do seu sangue. Então, assim como a arca lá atrás, no Velho Testamento, representava a presença e a Shekinah e a glória de Deus, agora a arca no Novo Testamento, representada através do corpo e sangue de Cristo, que agora faz parte da gente mesmo, que nós passamos a ser corpo de Cristo também. Então a arca está em nós, a arca é representada no dia da Santa Ceia, quando nós estamos em aliança com a igreja, e o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, ele vai contando como tem que fazer isso, e lá ele chega no versículo que diz o seguinte, que porque eles comiam o corpo e o sangue do Senhor indignamente. O versículo vai aparecer aqui para vocês. Assim como eles comiam e bebiam, estavam comendo e bebendo o corpo e o sangue do Senhor indignamente, tomando aquela ceia indignamente. Como que eles estavam tomando? Com irreverência. Não estava nem aí para nada, comendo de qualquer jeito. Tinha gente que ia para a igreja só para comer. Virava uma bagunça, um passava na frente do outro. Eu imagino que seria, eles faziam um banquete lá, eu imagino a bagunça que estava sendo naquela época. E o apóstolo Paulo ensinando nos Coríntios, ele disse, olha, e porque aqueles que comem o corpo e o sangue do Senhor indignamente, ele falou, por isso há no meio de vocês muitos fracos e muitos que dormem. Dormir também significa morrer. Lembra do usar? Morreu porque comeu com irreverência. Porque carregou a arca com irreverência. E agora no Novo Testamento Jesus diz, o apóstolo Paulo ensina que por conta de que eles comiam o corpo e o sangue do Senhor com irreverência, existiam muitas pessoas que estavam ficando fracas e muitos que estavam chegando a morrer. Novo Testamento, tempo da graça. Então preste atenção, que lição nós ficamos hoje para a arca da minha casa? Tenha reverência à presença do Senhor. Não ande de qualquer jeito, não vista qualquer coisa, não cante qualquer música. Você é filho do Senhor, seus ouvidos não tem que entrar lixo. Você é filho do Senhor, sua boca não tem que entrar lixo para dentro da sua boca. Bebendo, fumando, cheirando, comendo qualquer porcaria, qualquer imundícia. Comidas oferecidas a ídolos. Tem gente que come qualquer coisa, não está nem aí. Tem parente que é de outras religiões que oferecem as comidas a deuses estranhos e a pessoa vai lá e come como se nada tivesse acontecido, não está nem aí. Sabe, come, dá doce para suas crianças, dia de festa de santos, dá doce para suas crianças. Festas chamadas juninas, que é festa de santo, dá comida. Veste qualquer tipo de roupa, basta a televisão lançar uma roupa, um programa famoso de televisão, um artista famoso lançar um tipo de roupa, pronto. Todo mundo está vestindo aquilo, todo mundo está usando aquilo. Ah, você é contra a moda, pastor? Você é contra a evolução? Não sou contra, mas nós temos que ter moderação. Então tudo que for para trazer irreverência para o corpo de Cristo, seja através dos meus ouvidos, o que eu ouço, seja através da minha boca, o que eu falo ou o que eu canto, porque falar palavrão é pecado, cantar músicas do mundo é pecado, cantar músicas que falam de adultério, de separação, de fornicação, tantas músicas podres que tem por aí de revolução, de rebeldia, de sair dentro de casa, de abandonar pai e mãe, tudo que é música ou livros que eu leio ou pronúncias que eu digo, em palavras ou em canto, eu estou sendo irreverente com a presença do Senhor dentro de mim. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo também, não é só
o que eu falo, mas também o que eu canto, mas também o que eu vejo. O que será que eu estou assistindo? O que será que eu estou vendo na internet? O que será que eu estou vendo na televisão? O que será que eu estou ouvindo? Como que está a manipulação da presença do Senhor dentro de mim, com o que eu faço, com o que eu ouço, com o que eu vejo, com o que eu visto? A maneira que eu me comporto também, como está sendo o meu caráter com as pessoas? Será que eu estou sendo uma pessoa que reflete a glória? Porque se eu carregar a presença do Senhor indignamente, vai ter morte me esperando. Vai ter fraqueza me esperando. Então não reclame se você está muito fraco, porque você não se importa com a presença. Eu sou crente, tá? Você é crente, mas o que você está fazendo com essa presença? Como que você está carregando essa presença de você? Como você está manipulando a presença do Senhor? Com irreverência? Ah, não estou nem aí, eu visto o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu canto o que eu quero, eu ouço o que eu quero, eu carrego a arca do jeito que eu quiser. Eu sou livre, Deus não julga ninguém. Eu sou livre para carregar do jeito que eu quero, Deus está dentro de mim, eu carrego do jeito que eu quiser. Será? Será que você pode carregar do jeito certo? Faz o teste. Faz o teste. Contraria o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 23. Contraria o que Paulo foi revelado pelo Espírito Santo para escrever. Tenta, faz a tentativa. Pague para ver. Se carregar a presença do Senhor indignamente, traz ou não traz morte? Testa. Mas você quer um conselho que eu te dou? Faça isso. Procure saber como carregar a arca da maneira correta. Faça como Davi, tenha temor. Davi teve temor, ele falou, meu Deus, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui a arca, vamos deixar na casa de Obed-edom e vamos ver como que a gente vai fazer para carregar isso. E aí depois, nos versículos seguintes, depois você dá uma lida aí na sua casa, você vai ver que então eles saíram da casa de Obed-edom e começaram a carregar a arca do jeito certo. Mas isso é um próximo tema para um outro momento. Mas o que a palavra para hoje é: tenha reverência com a arca. Tenha temor à presença do Senhor. Hoje a arca está dentro da sua casa. Amanhã pode estar dentro da casa do próximo. Mas a verdade é que a arca está dentro da nossa casa espiritual. Tenha reverência. Não deixe que a arca caia. E não tente segurá-la de qualquer jeito. Porque a presença do Senhor não se manipula de qualquer maneira. Eu te abençoo e eu declaro e profetizo que você é um portador da bênção e da glória do Senhor, um portador da presença do Espírito Santo, e assim vai continuar sendo, porque a partir de hoje a reverência, a presença, a glória, ao nome, a majestade do Rei Jesus já está em você. E se você foi irreverente desde hoje para trás, de hoje para frente, você vai ter responsabilidade com esta presença, com esta arca tão poderosa que você carrega dentro de si. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fica com Deus e até a próxima arca na minha casa. Te amo.